Haja Terapia, o podcast que te ajuda a lidar com seus problemas diários. Porque para manter a saúde mental em dia, haja terapia. Olá, eu sou a Karina Brasil. E eu sou a Milena Matias. E esse é o podcast Haja Terapia, o podcast que ajuda a manter a sua saúde mental em dia. Maturidade é um processo de constante transformação e mudança. É um eterno aprendizado de como você se relaciona com você mesmo, com as outras pessoas e com os ambientes nos quais você frequenta. Para desenvolver tudo isso, haja terapia, não é, Karina? É verdade, Mi. E a gente trouxe para vocês hoje 7 estratégias, 7 formas de desenvolver a maturidade. E uma delas é definir teus objetivos, né? Por quê? Porque quando a gente define nossos objetivos, quando a gente tem de forma clara o que a gente quer, fica muito mais fácil da gente conquistar esses objetivos e da gente saber a nossa trajetória, né? Para onde é que a gente tem que ir. E a maturidade está muito relacionada nisso, né? Eu sei o que eu quero, eu sei para onde eu devo ir, eu sei o que eu tenho que fazer para conseguir aquilo que eu almejo. Então, eu almejo ter uma casa, então eu traço meus objetivos para ter aquela casa. Né? Acho que está muito relacionada à imaturidade quando a gente não tem nada certo do que a gente quer. O que você quer? Eu não sei. Depende de. Né? Você não tem certeza do que você quer. Então, definir objetivos e ter objetivos claros, né, e como metas ali, Sim. é fundamental para a gente desenvolver a nossa maturidade, né, Mi? Sem dúvidas. E também, pensando nisso, eu acho que é importante falar que os nossos objetivos, né, nesse processo de maturidade, você precisa saber quais são seus princípios e valores inegociáveis, aqueles que você não abre mão, sabe como? Você abre mão de ter a sua família perto de você para você conquistar os seus objetivos? Você abre mão de, sei lá, da lealdade para conquistar seus objetivos? Porque esses são valores principais. E se você dá um Google aí, com certeza você já vai pegar valores principais, valores inegociáveis. Vai aparecer uma listinha lá bem bacana para você e você vai escolher quais são os 5, né? É sempre bom você ter 5 aí em mente do que são os seus valores principais, porque isso deve estar relativamente, né? Como que constantemente relacionado aí, ligado aos seus objetivos. Não tenha objetivos que não se conectem com seus valores, porque aí é perda de tempo, você vai ter estresse, você não vai alcançar, ou se você alcançar, você não vai estar feliz, porque aquilo não conecta com você. Então, acho que essa também é uma dica, não é mesmo, Karina? Muito, muito boa dica, até porque os nossos objetivos, eles chegam ao fim. E os nossos valores, né, os nossos princípios, não. Então, se para mim é valoroso a questão de ter um bom relacionamento com meus familiares, eu posso traçar objetivos como morar perto dos meus familiares, manter contato com meus familiares, né? Traçar esses objetivos, mas o meu valor, ele nunca vai chegar ao fim, né? O meu valor, ele não chega ao fim. E meus objetivos, sim. Então, o valor, ele vai te dar essa direção. Então, é muito importante essa fala da minha. Eu gosto muito de um TikTok que a menina fala assim... esse é um relato de uma moradora do Alasca. Eu não sei se você já viu esse aí. Eu sou viciada nesse TikTok eu dela. Gosto. E aí, eu gosto de ver esse é um relato de uma moradora. É uma coisa assim que ela fala. Relação moradora do Alasca. Isso. E eu acho muito legal essa frasezinha dela, e pega demais essa frasezinha dela. E eu acho muito bacana esse negócio aí do morar no Alasca. Não é? Eu acho muito legal, eu acho muito legal o estilo de vida e tudo mais, o que ela faz, o que ela leva. Mas tem uma coisa, apesar de eu achar legal, e às vezes eu falo, caramba, como que seria eu morando no Alasca, né? E às vezes você vê a vida de outra pessoa lá em outro ambiente, você fala, nossa, que legal, eu queria ser igual. Será que tu queria ser igual mesmo? Será que os teus valores principais conectam com isso? Porque às vezes você é uma pessoa extremamente ligada na sua família. Como é que você vai desapegar e morar lá no Alasca? Não é? Você até vai, mas você vai sofrer um tanto porque não vai estar conectado com os seus valores. Então presta atenção que essa é uma dica, né? Você quer morar no Alasca, mas não vive sem sua mãe. Como que faz? Né? Vamos dar um clique aí, porque também tem um quesinho de amadurecimento aí, né? O que você está disposto a abrir mão
para conquistar seus objetivos, não é? Porque não é só definir os objetivos. A maturidade também está em trabalhar estrategicamente nos teus objetivos para que você alcance. Não adianta só definir, né? Já vamos mais a fundo, vamos cavar mais a fundo aí, vamos buscar mais estratégia para que você amadureça de fato. Sai desse podcast aqui amadurecido com a cabeça voando aí, né? Os pensamentos fervilhando aí na sua cabeça. Bem isso. E aí já entra outra estratégia ali para você desenvolver a tua maturidade, que é o quê? Ser persistente, né? Nada, né? Uma das coisas que mais tem a ver com alguém maduro é o quê? Persistir naquilo que quer. Né? Primeiro, tá, eu sei o que eu quero, eu sei quais são os meus valores, eu tracei meus objetivos condizentes com meus valores, mas aí acontece alguma coisa, uma, duas coisas eu vou e desisto, né? Eu vou e falo, não, então eu não quero mais não, porque eu tracei assim, não saiu como eu planejei, eu não quero mais. Não, né, gente? Uma Pode falar, vez, amiga. Karina, eu ouvi uma frase, eu não consigo lembrar de onde veio essa frase agora, para falar para vocês, para falar para o pessoal que tá ouvindo a gente. Mas Aham. a pessoa falava assim: eu quero ver o que acontece se eu não desistir. Grava essa frase para você. Não sei a autoria, não consigo lembrar a autoria. Eu quero ver o que acontece se eu não desistir. Porque aí tá a ver, essa frase é uma frase de muita persistência. E aí, o que vai acontecer se você não desistir? Que você já tem seus objetivos, você já sabe o que você quer. O que vai acontecer? Você vai realizar, não é? Então eu quero ver o que acontece se eu não desistir. Eu gravei essa frase pra mim e eu uso hoje pra tudo na vida. Eu tenho certeza que vai ajudar quem tá também nos ouvindo, não é mesmo? E muito boa essa frase. Eu nunca tinha escutado, mas eu gostei muito. Acho que eu vou levar para minha vida também, Vai levar, com porque certeza. eu gostei bastante dessa frase. E uma coisa, né, fazendo um link entre a estratégia que nós trouxemos anteriormente e a Mi falou dos valores, uma das coisas que faz a gente desistir muitas vezes é ter traçado objetivos que não estão condizentes com nossos valores, né? E aí a gente não consegue persistir. Por quê? Porque dá um choque, né? Igual da moradora do Alasca, Uhum. né? Tá, então eu tracei um objetivo que era ir, por exemplo, morar no Alasca. Assisti, achei, não, é o lugar que eu quero morar. E Fantástico, né? O estilo de eu vida não vi, dela, tudo, vamos jogar. não, maravilhoso, eu vou pra lá. Só que aí gosto de frio, tudo certo, nossa, maravilhoso. Só que aí você não consegue viver longe da tua família, igual a mim falou, um valor teu é esse. E aí você desiste, né? E Uhum. você desistiu por quê? Você desistiu porque você traçou uma coisa que foi contra teus valores, Uhum. né? Então, uma coisa vai puxando a outra. Então, para a gente ter maturidade, por isso que a gente trouxe 7 estratégias, Uhum. não é fazer só uma coisa, né? São várias coisinhas e elas estão sempre muito interligadas uma com a outra, né? Elas estão sempre conectadas, né, Mi? Com certeza, com certeza. E eu acho que seguindo nisso, né, nesse desenvolvimento de hábitos que constrói o teu amadurecimento, eu acho que tem um que é fantástico, que eu tive que desenvolver isso na minha vida, para minha vida profissional, mas eu sempre tive muita dificuldade, confesso, que é saber ouvir o outro, né? Eu sempre tive o pensamento muito acelerado e tinha dificuldade de ouvir o outro, né? E eu era muito acelerada, assim. Opa, bati no microfone. Provando que é Eu acelerada. sou acelerada, eu sou assim, ligada 220. Então, os pensamentos também eram assim. Eu tinha dificuldade de ouvir o outro. E isso é uma característica muito dos adolescentes, né? Porque estão aprendendo a fazer trocas sociais e essas interações sociais. Porém, a gente vê muito adulto assim, não é? Que não sabe ouvir o outro. A gente está falando de uma conversa onde um quer só conduzir um monólogo ali, né? E pergunta e o outro já responde. A gente vê isso também, sabe quando, Karine? Você vai saber agora e você vai falar. Eu já vi isso no meu consultório. É aquele momento que tem um casal e esse casal vai se encontrar com outro casal. E aí a pessoa tá tentando trocar com o esposo e a esposa responde por ele. E isso incomoda muito dentro de um relacionamento. Quando um responde pelo outro, eu conheço tão bem que eu sei responder por ele.
Puxa, saiba ouvir, saiba dar voz ao outro também, saiba abrir espaço. Isso tá evidenciando aí a tua falta de maturidade. E você desenvolver isso é sensacional. E às vezes, o que acontece? Às vezes vira uma disputa, né? Para ver quem consegue falar mais. Por exemplo, eu tenho o mesmo perfil da Mi de falar muito rápido e ter, né? A gente é bem acelerada, a gente tem essa característica de ser muito acelerada, só que a gente não fica uma cortando a outra, né? Então, só que muitas vezes isso não acontece, né? Muitas vezes a gente vê, talvez vocês já tenham visto isso e observado que tá algumas pessoas conversando e parece que elas estão disputando para ver quem consegue falar. Né? Então, não é tipo um diálogo, eu falei, parei, outra pessoa começou. Não é, mas sabe, Deixa eu essa falar, deixa eu ânsia falar, de deixa eu falar. falar, né? Não, deixa eu falar, a pessoa nem terminou a frase, o outro já tá. Não, mas, né? Então, ter essa maturidade de deixar as pessoas falarem, de deixar as pessoas se expressarem. Porque quando a gente escuta outra pessoa, até o nosso discurso melhora, né? Porque aí a gente consegue pegar aquilo que ele falou e trabalhar, né, em cima daquilo. Às vezes, quando a gente atrapalha o outro, a gente acaba até falando aquilo que ele ia falar, né? Então é muito importante saber ouvir, né? Aham. Saber ouvir não só para maturidade, mas eu acho que para maturidade é indispensável, mas para muitas coisas na tua vida é muito importante a gente saber ouvir, né? Sim, Eu e a Mia a gente desenvolveu muito isso atendendo, né? Porque atendendo você tem que ouvir sim, ou tem que ouvir, sim. né? Uma das principais funções tua é ouvir. Isso Então, mesmo. saber escutar aquela pessoa, né? Então, e você vai aprender muito com isso, porque às vezes você não tem essa capacidade e você às vezes perde de aprender muita coisa, muito ensinamento, Uhum, né, com as outras pessoas, porque você não tem essa capacidade de desligar o botãozinho uhum. e escutar um pouquinho. Isso. E eu acho que isso é fantástico, né? De a gente observar isso na gente, sabe? Ter um clique teu aí, talvez, será que eu não tô fazendo isso com as outras pessoas? Será que eu não tô interrompendo os outros na hora que não deveria, né? Porque de coração, pro seu coração aí que tá nos ouvindo, esse podcast aqui é um podcast para te ajudar na sua transformação pessoal. Esse é um podcast criado com carinho, com amor, não é? E a gente tá falando isso porque tem sim como resolver. Por exemplo, olha, meninas, eu não consigo, de fato, eu observei, não tá acontecendo isso. Gente, isso é uma habilidade social que a gente desenvolve, tem solução. Se você percebeu esse clique aí na tua vida, pega para você essa mensagem aqui e procura um profissional aí que possa te ajudar a gerenciar e desenvolver essa habilidade, não é? Porque você não é a Gabriela, né? Não tem a síndrome da Gabriela. Não se envolva com essa síndrome aí que falam, né? Essa síndrome, entre aspas, né? Eu nasci assim, eu sou assim, eu vivi assim. Esteja aberto à transformação, esteja aberto à mudança, né? Eu acho que esse é o cerne, assim, para qualquer podcast, qualquer coisa que você for ouvir aqui na internet, abra seu Uhum, coração. Ouça o outro, ouça a gente, né? Escute a nossa uhum, mensagem. Eu acho que isso é de fato muito, muito importante também, né? uhum. Porque não adianta às vezes você escutar uns por 300 podcasts, ouve, e não tentar minimamente pôr em prática algumas dessas coisas, né? Óbvio que de início, se você fosse, né, dar o exemplo que a gente estava falando agora de ouvir, obviamente do dia para a noite você não vai desenvolver essa habilidade, né? Não vai surgir assim do nada. Mas se você começar tipo, nossa, eu acho que eu faço isso, né? Reconhecer já é um sinal, né? Já é um bom sinal. Com Nossa, certeza, é eu o acho que primeiro eu não passo. deixo eu acho que eu não deixo as pessoas falarem. Então, tá. Então, eu acho que eu vou me policiar um pouquinho e eu vou tentar ficar um pouquinho calada. Depois, eu vou tentar um pouquinho mais. Vou tentar, né? E aos pouquinhos você vai vendo como você consegue fazer isso e como às vezes nem é tão difícil quanto você pensou, né? É uma Sim. habilidade. Todas as habilidades a gente consegue desenvolver. Isso. E já puxando o passo aí para outra habilidade que é fundamental é a de regulação emocional, tá? Hum, Aprenda a se autorregular. Tá, mas como isso, Milena? Como primeiro eu tô
tô fora do meu normal, eu tô muito agitada, eu tô muito triste, ou eu tô muito pra baixo, tô muito deprê, não é? E aí, o que que você tá sentindo? Qual que é o nome dessa emoção aí que você tá sentindo? Ah, é tal coisa. Ah, meu namorado fez tal, sei lá, ficou sem responder minha mensagem, já são 11 horas da noite, ele não respondeu minha mensagem, eu tô aqui meio mal. Que é isso? Ciúme? Então, ciúme é uma emoção. Então, vamos prestar atenção, porque quando falta essa regulação emocional, o que acontece? Um sequestro. Sai você e vem a raiva, sai você e vem a ansiedade, sai você e vem o ciúme. Então, isso é começar a identificar aí as tuas emoções, é passo a passo. É uma habilidade também de regulação emocional que você vai desenvolvendo aí na tua vida. Quando você é muito sequestrado pelas tuas emoções, o que está acontecendo? Falta de maturidade, né? Tá faltando maturidade aí, não é mesmo, Karina? Verdade, porque assim, quando a gente sabe reconhecer nossas emoções, a partir daí também a gente já começa, tipo, tá, eu tenho essa emoção, eu vou dar o exemplo da raiva, né, que a Mi falou, tá, eu tenho essa emoção que é raiva, reconheci essa raiva, mas aí eu posso agir ou não de acordo com isso, né? Eu posso ou não fazer alguma coisa com essa raiva, eu posso ou não brigar com aquela pessoa, eu posso ou não aumentar o meu tom de voz, eu posso, ou não, né? Então, e quando você não conhece, né, quando você não sabe que emoção você está tendo, corre o risco de você do nada explodir e você tipo, nossa, o que eu fiz? Né? Por quê? Porque você não tinha uma regulação emocional, né? E é muito importante você saber o que você está sentindo, saber os ambientes que te despertam cada emoção, Sim, né? Porque tem ambientes e tem pessoas que nos despertam emoções não muito agradáveis, sem né? E com a dúvidas. maturidade nós vamos aprendendo isso. Sim, Ah, não, esse ambiente é um ambiente que eu não me sinto bem. Eu preciso realmente estar nesse ambiente, estar entre essas pessoas que não me fazem bem? Não, não preciso. Então eu vou, né, aham, sair desse ambiente. Então você vai começar a filtrar muito mais as tuas amizades, os ambientes que você vai, né, aonde você está, você vai começar a ter esse filtro. Por quê? Porque você sabe a emoção que aquele ambiente desperta e você sabe se te faz bem, se não te faz bem a partir disso, né, Mi? sem dúvidas, o ambiente em que você está inserido importa muito. Isso já é confirmado cientificamente, né? Há vários estudos com pessoas e também com camundongos que dizem, né, que o ambiente importa. É, há estudos que foram tirados neurotransmissores que dizem respeito à inteligência e os camundongos foram colocados em um ambiente sem estímulo e um ambiente com estímulo. Nesse ambiente, os camundongos eram para estar predispostos a serem burros, por exemplo, porque eles não tinham aquela função ali no hipocampo. Foi retirado. Quando foi retirado e colocado num ambiente sem estímulo, eles não desenvolveram inteligência. Porém, quando colocaram eles num ambiente com estímulo, com aquelas rodinhas, com aqueles tuneizinhos e tudo mais, o que aconteceu? Eles desenvolveram aquela inteligência, mesmo sem aquela ter tido aquela função, aquele gene, né? Então olha só a importância do ambiente. Mas tem ambiente que potencializa a gente de uma forma que não tem outra coisa. Você sai com a mente fervilhando daquele ambiente, você quer crescer e você quer, né? Uau, que fantástico, eu quero isso também, eu quero mudar, eu desperto esse desejo por mudar e de conquistar e correr atrás. Isso é saber se regular emocionalmente, é estar também em ambientes, né? Filtrar os ambientes que você frequenta. E esse assunto que a Karina puxou aqui é fantástico. Eu adoro esse assunto e tem vários outros estudos que falam sim da importância desse ambiente, que o ambiente importa. Acho que dá para outro podcast, Dá mesmo, né? com Acho certeza. que dá para a gente. E só o assunto da regulação emocional dá pra gente pegar um Uhum. podcast e somente esse assunto do ambiente aí que eu dei uma pincelada, tem muito estudo sobre isso. E de fato vai importar sim o ambiente que você tá. Então, a maturidade também é saber entrar em locais e também sair de locais que você
não se sente confortável. É um hábito aí que a gente não colocou, né? Como pré-estabelecido, mas também entra aí como um plus aí no nosso podcast de hoje. E outra coisa também, que é o quinto passo, é respeitar a opinião dos outros. Porque assim, a gente falou, saiba ouvir, isso é uma habilidade social de conversar. Mas sabe o que é respeitar a opinião alheia? Porque às vezes eu tenho uma pressão tão grande de querer o quê? Eu quero falar, eu quero ser ouvido, eu quero ser acolhido, eu quero que respeitem as minhas opiniões. Porém, eu não respeito a dos outros. A opinião política do outro, não respeito, porque é aquele lá, é isso, é aquilo, é aquele outro, não é? Então, calma aí, vamos ouvir, vamos saber respeitar, porque isso é maturidade. Se você tá falando, eu sou maduro, que eu sou isso, que eu sou aquilo, será mesmo? Se te falta isso, talvez tá te faltando um bom trajeto aí para você desenvolver essa tua maturidade, não é? Verdade. Essa deixa da política ali que você trouxe é muito legal, né? Agora, esse ano é um ano de eleições, né? E aí o que acontece? As pessoas, elas. Primeira coisa, né? Enfim, elas meio que não entendem que as pessoas têm opiniões diferentes, né? Meio não, né? Não entendem, né? E tem pessoas que falam, não, mas eu sou super madura, eu sou super. E não entende que uma pessoa tem um partido diferente do dela, né? Tem uma opinião diferente da dela. Isso, assim, uma coisinha, assim, mas provavelmente, né, essas pessoas que não respeitam o partido político de outra pessoa também não respeitam muitas outras coisas da opinião das outras, né? Às vezes é Verdade, uma pontinha de um iceberg ali, verdade. né? Mas você tem... Porque, assim, uma coisa, não tô falando que é errado a gente debater opiniões, não é isso, né? A Tudo gente tá bem. falando de vender a qualquer custo, fazer com que o outro Uhum. engula, né, a sua Pega, opinião. enfia a garganta abaixo do outro e o outro tem que. Não, mas o outro não aceitou debater, tá, mas enfim, ele trouxe os pontos dele, eu trouxe os meus, mas mesmo assim, só eu tô certo, ele tá errado e é isso, ele Uhum, tem que aceitar a minha opinião, porque minha opinião é a certa, dele tá errado. uhum, Gente, não é assim que uhum. as coisas Não funcionam, tem né? Então, se respeito, você faltou faz respeito. isso, começa a pensar, né? Aproveita esse momento de eleição, porque as coisas estão muito à flor da pele ali, como dizem, e Sim. começa a pensar, né? Trazendo para esse ponto. Se você faz isso, né? Se você respeita a opinião das outras pessoas, né? Se você consegue ouvir a outra pessoa, ouvir, olha, uma que a gente trouxe, ouvir a outra pessoa, entender aquilo, e mesmo indo contra aquilo que tu acredita, tu aceitar, tu entender, né? Não tô falando para você pegar e levar aquilo para tua vida e aquilo ser tua verdade, não é isso, né? Mas pelo menos entender que a opinião do outro ela pode ser diferente da tua, né? A tua verdade não é igual à verdade do outro. Sem E dúvida, isso sem é dúvida. A uma gente coisa que é pode muito difícil de sempre tirar desenvolver, né? E eu acho que alguma entre, lição. as, Até mesmo entre se você julga aquele todos os passos da posicionamento maturidade, eu acho que é um equivocado, dos mais você pode difíceis, tirar uma porque lição disso, quando a né? gente acredita Você numa coisa, às pode, vezes a gente porque acredita tão também cegamente naquilo que essa tudo falta que de as pessoas respeito falam, a gente já, demonstra tipo, uma não, inflexibilidade não, cognitiva, não. né? E a gente sempre pode tirar Uma alguma coisa de falta de proveitosa da flexibilidade opinião ali. da outra Então, pessoa, né, isso Mi? também é amadurecer, não é? É trabalho, é habilidade que você vai desenvolvendo aí na tua vida. E o sexto hábito aí é você começar a enfrentar os seus medos, não é? Porque, se eu sair da casa da minha mãe, não é? O que que vai acontecer? Teve um podcast que eu participei no ano passado e eu falei uma coisa e todo mundo veio comentar comigo e foi muito polêmica. Eu adoro polêmica, tô brincando, mas eu gosto de uma polêmica, que é o quê? Cuidado com o que tu fala. Segura essa, Karina, que eu vou soltar. Tô brincando. É, um dos passos do amadurecimento só acontecem, você só se torna adulto quando você atinge a sua independência financeira. Daí você vai falar, ok, eu sou independente financeiro. Nossa, que legal. Mas eu moro com a minha mãe ainda, eu moro com meu pai. Será? Porque a habilidade que você desenvolve gerenciando uma casa, entende? Gerenciando uma casa, gerenciando as tuas emoções, você estando sozinho, você trabalhando a tua solitude, você não consegue desenvolver residindo com a tua família ainda.
não é? Então esse é um passo importante. E às vezes é esse o medo que você tem aí. Você já desenvolveu a sua independência financeira e você ainda está preso na casa dos seus pais. Por quê? Porque você tem medo, entende? Então você não atingiu a vida adulta ainda. Sorry, mas não desenvolveu a vida adulta ainda. Se você ainda mora com os teus pais, você não entrou de fato na vida adulta ainda. É algo polêmico? Talvez a Karina não concorde, mas é algo que é de fato isso. Você pode ter entrado já na idade adulta, mas para você chegar a uma fase madura de adultez, quando a gente fala de conceito de adultez, é sim você morar, ser independente. Nem que você vá morar com uma colega, porque você sai desse teu ninho, essa tua zona de conforto ali, e você expande ela para um novo ambiente. Concorda, Karina? Concordo, com medo, mas não, brincadeira. Não, eu concordo sim, eu concordo muito, na verdade. Porque o que acontece? Gente, quando você mora sozinho, ou quando você casa, né? Por exemplo, no meu caso, tipo, saí da casa dos meus pais porque eu casei e fui morar em outro estado, enfim. E aí é que você nota que você não era uma pessoa madura, né? E aí é que você nota, não, eu não era madura, não, eu achava que eu era, mas eu não era, porque aí você se depara com muitas coisas que quando você mora com teus pais, você não se depara, né? Eu brinco, até tem uma amiga minha que quer morar sozinha, eu falo, ó, você tem que lidar com uma coisa que você abre o armário e não aparece um pacote de arroz milagrosamente, né? Que aquelas continhas que vêm ali pelos correios, se você não pagar, uma hora elas vão se acumular, vai acabar a tua água, vai acabar a tua luz, né? É Então, bem isso. Sabe aquele trabalho da faculdade que você que é professora universitária, Karina, que os alunos choram porque você perderam o prazo para entregar e não querem que você diminua a nota, que sabe aquela coisa que acontece com a gente na faculdade às vezes, né? Por falta de um gerenciamento ali, você perde o prazo de entregar aquele trabalho. Então, se você perdeu o prazo de pagar aquela conta, talvez quando você chega em casa não tenha água ou não tenha luz. Então, é é, esse tipo de coisa básica, básica, mas é que você sente o peso quando você vai desenvolver uma vida sozinha. E talvez você tenha medo disso, mas passar por esse desafio, ao passar por esses desafios, por essas situações, você também tira lições disso, não é? nossa, muitas, né? Muitas, assim, hoje não me arrependo das escolhas que eu fiz, mas no começo é difícil, porque uma coisa é você esquecer um trabalho de faculdade, um trabalho, né, de escola, e não importa, mas e outra coisa é você esquecer de pagar uma conta e acabar A luz. a luz da tua Que acabou a casa, luz, acabou a né? internet, quase isso, não é? Não, então são proporções muito diferentes. Sim. Então, é muito importante eu, assim, não vou falar só morar sozinho, enfim, mas morar Uhum. com amigos, enfim, mas isso vai te ajudar muito no desenvolvimento da tua maturidade. E se você não fez isso e um dia fizer, e, enfim, encontrar esse podcast aí em algum momento da tua vida, comenta com a gente para ver se não é verdade. Que quando você foi morar sozinho, você, tipo, não, eu não era tão maduro quanto eu pensei, não. É, E aí entra o próximo ponto, que é o quê? Responsabilidade, né? Assumir responsabilidade. Que o negocinho difícil é a gente assumir sim, responsabilidade. A sim. gente fala que a gente gosta, né? E não gosta tanto, não. Né? Igual essa questão de morar sozinho. Né? Uhum. Assim, quer uma responsabilidade maior do que essa? Né? Do que É, assumir tuas contas, do que assumir uma casa. responsabilidade pela tua vida, de forma integral, não É é? isso? É, Né? eu gosto de uma frase, Karina, que diz assim: a gente não sente frio na barriga daquilo que já passou da hora de fazer. Se de repente você está fazendo uma coisa nova, né, pela primeira vez aí na tua vida, e você não sentiu frio da barriga, passou da hora de tu fazer. Passou da hora. Por isso que você não tá sentindo frio na barriga. Quando a gente tá ainda na hora, tá em tempo de fazer, aí vai ter friozinho na barriga mesmo, vai com medo mesmo e é isso aí. Assume a tua responsabilidade, mesmo com medo, mesmo com friozinho na barriga, assume. Ai, mas é porque o outro fez isso comigo. Ai, porque Uhum. isso aconteceu comigo. Gente, tem uma coisa, tem um post que eu fiz lá no Instagram que diz assim: você quer continuar
assumindo a identidade de vítima? Porque tem uma coisa que é preciso pensar. Você talvez, e isso eu não tô aqui pra julgar, a gente vive num mundo muito maldoso. A gente vive num mundo muito cruel, onde as pessoas são ruins, de fato. Tem muitas pessoas ruins. Então, possivelmente, você que está ouvindo esse podcast, você já foi vítima de alguma grosseria, de alguma má educação, ou até mesmo de alguma violência na tua vida. Concorda que é difícil uma pessoa que não passou por isso em algum momento. A gente foi vítima em algum momento na nossa vida. Porém, eu não sou vítima. Eu fui, mas eu não sou. Entende a diferença disso? Porque se você, de repente, assume essa identidade de vítima, você está colocando a responsabilidade em algo que aconteceu lá na tua adolescência. E é claro que foi traumático. Você precisa, talvez, de uma terapia para gerenciar tudo isso, para deixar a tua identidade de vítima de lado e assumir uma identidade de uma pessoa madura, de uma pessoa como que é? Produtiva, de uma pessoa feliz, e largar essa identidade de vítima, não é? E eu acho que isso é um pouco de assumir a responsabilidade. Poxa, eu fui vítima, mas agora eu não sou mais. Como que eu faço? Vou procurar uma terapia? Vou, então é isso que eu vou fazer. Não, eu vou sacudir a poeira, dar a volta por cima. Que lições eu posso tirar desse evento que aconteceu comigo? E assumir a responsabilidade, não é? Verdade. Porque enquanto a gente está passiva, né, passivo diante das situações, a gente não faz nada, né? Porque se a gente vai, a gente acha, mas isso aconteceu e não é culpa minha. Gente, em nenhum momento a gente está querendo dizer que acontece alguma coisa assim, né, que você é agredida, alguma coisa assim, a culpa é tua. Não é nesse ponto que a gente quer chegar. Mas no ponto D, a partir do momento que você em algumas coisas na tua vida, tu assume essa responsabilidade, né? Tu sai desse papel de passivo diante das situações e começa não, tá, mas o que é que eu posso fazer com isso, né? O que é que dá para me fazer, o que, né, como a Mi Até falou, mesmo, né, de né, procurar uma procurar os terapia. direitos, né, de procurar os direitos diante de uma situação assim, mas não ficar nesse casulo, se fechar pro mundo, não é? Uhum. E trazendo em coisas assim mais simples, né? Não tão drásticas, digamos, Sim. mas eu vou dar um exemplo muito simples que acontecia comigo, né? Eu pegava ônibus na época de faculdade e às vezes eu saía de casa, vamos supor, faltando, eu tinha uns 10 minutos para chegar no ponto de ônibus. E eu saía de casa, às vezes, faltando exatamente 10 minutos. E Travados. travados, acontecia qualquer coisa, assim, sei lá, o telefone tocava, qualquer coisa. E aí, enfim, meu cálculo dava errado e eu perdi o ônibus. E eu ficava muito brava com o motorista, mas esse motorista não me espera, né? Porque não sei. Enfim, e eu me e aí a culpa era de A quem? Era do motorista, era identidadezinha, a minha. identidadezinha tava lá, RG e CPF de vítima. De vítima. E aí nossa, eu reclamava, fazia todo um, né, um auê ali. Sim. E, gente, a culpa era de quem? Era do motorista? Era minha, Uhum. né? Eu podia sair 15 minutos de casa em vez de Sim. sair 10 minutos, 20 minutos de casa e era isso, a culpa era minha. É. Então, e aí no momento que eu parei de culpar o motorista, tava só fazendo o trabalho dele e Sim. comecei, tipo, não, a culpa é minha que tô dormindo mais. É. E aí eu fiz alguma coisa com isso. Assumiu a responsabilidade. É um Você. exemplo meio besta, É. mas presta atenção quantas coisas na tua vida tu deve fazer e tu deve dizer que a culpa é do universo, que a culpa é de tudo e não tua. É. Você tá falando aí, e eu tô rindo aqui, sabe por quê, Karina? Porque você falou isso, me lembrou de uma história muito maravilhosa da época da faculdade. Tá? Uma vez aconteceu Essas histórias de faculdade. um evento aversivo aí comigo, que eu acho que até comentei isso num podcast anterior, sobre a inflexibilidade cognitiva e, enfim, a busca pela perfeição. Não sei, eu acho que eu comentei isso aí em algum podcast, enfim. E eu cheguei na sala de aula um dia e falei bem assim, professora, tem coisa que só acontece comigo. Porque eu tive um dia que foi desafiador. Aconteceu de tudo comigo naquele dia, entende? E aí eu falei isso pra professora, a professora Tânia. Não esqueço dela. Você teve aula com ela, não teve, professora Tânia? Uhum. E ela, na sala toda, eu sempre fui de falar, me comunicar muito na sala. Eu já tenho até medo da resposta dela, porque eu conheço ela. Então, mas aquilo foi transformador pra minha vida. E talvez seja transformador pra tua vida aí que tá ouvindo. Eu cheguei na sala de aula e falei assim, professora, tem coisas que só acontecem comigo. E contei a história
dramática, eu com a minha identidade de vítima e CPF de vítima, não é? Contei isso e de repente a professora olhou pra mim e falou bem assim: se tem coisas que só acontecem com você, talvez o problema esteja com você, não é mesmo? E aquilo soou assim, ó, pá, na minha cara. E Dói, né? aí eu vi Dói. ali eu estava diante da minha inflexibilidade cognitiva e de tudo, da forma com que eu lidava com as situações. E de fato, aquelas coisas só aconteciam comigo porque eu lidava daquela forma. E foi um tapa na cara? Foi. Mas foi uma lição, foi um divisor de águas na minha vida que fez com que eu assumisse a responsabilidade das coisas que acontecem comigo. Porque se tem coisas aí acontecendo na tua vida, é porque você tem se permitido e você tem gerenciado dessa forma. Você tem induzido essas coisas acontecerem com você, né? De forma geral, de forma nas questões diárias aí do teu dia a dia. Então, acho que eu lembrei desse evento aí, porque você deu esse exemplo, e eu lembrei de cara, desse tapa na cara que eu levei. Esses tapas na cara são ruins, gente, mas às vezes eles ajudam tanto, né? Às vezes eles dão uma sacudida na gente. Isso. Então, pega esse tapa na cara ali que a Mi levou, né? E peguem para vocês isso, né? Das coisas que vocês às vezes ficam se queixando, se queixando, se queixando, mas não fazem nada para mudar, né? Assim, eu sempre acontece isso comigo, sempre enfim, né? Meu relacionamento tá ruim, não, Todo não, meu é sempre não sei o quê. relacionamento é ruim. Não É, tive nenhum isso. relacionamento bom na minha vida. Eu tenho dedo podre. Eu que você escuta muito. Isso. Não sei o quê. Muitas vezes você está se pondo nesse papel, né? Uhum. Não estou falando que as pessoas que entram na tua vida são maravilhosas, não isso. Mas às vezes você não está sabendo filtrar, É, né? E quando você pega essa culpinha para você, quando você pega esse tipo, não, você assume a responsabilidade. responsabilidade da tua vida, dos teus atos, do que acontece na tua vida, né? Pelo menos no que é possível você assumir. Aí você começa a ver mudança na tua vida, porque aí você assume o papel de, não, eu coordeno essa vida, que é a minha vida, eu que coordeno, né? Não é o Isso. universo que coordena a minha vida, é eu que coordeno. Sim. E aí você consegue, acredito-me que não aconteceu mais isso que aconteceu Não. com você ali. Não aconteceu. Nunca mais tive um dia semelhante àquele na minha vida, porque, de fato, assumi as responsabilidades e me tornei muito mais Uhum. flexível, né? Despertei para essa flexibilidade e tudo mais, e comecei e procurei terapia, né? E foi um divisor de águas na minha vida esse processo de terapia que eu tive, enfim, serviu para muita coisa. Quero te falar o seguinte, vamos caminhando para o final aqui. E esses 7 hábitos aí para você desenvolver a tua maturidade, pega para você, observa com carinho, anota aí quais são eles e coloca aí no teu espelho, num lugar que você vê sempre, para que você possa de fato estar consciente do desenvolvimento dessas habilidades. E eu queria deixar uma frase aqui para quem está ouvindo a gente. Não há transformação sem desconforto. Se você ficou desconfortável ao ouvir esse podcast, talvez você tá aí no primeiro passo da transformação da tua vida. Não ignora não o que você ouviu aqui hoje, que eu tenho certeza que daqui a um tempo você pode até procurar a gente, né, para dizer, olha, esse podcast foi um divisor de águas na minha vida, não é? E se a pessoa quiser te procurar, Karina, para falar, Karina, o que você falou naquele podcast transformou a minha vida? Ou de fato, Karina, é verdade que você falou? Onde ela te encontra? Qual que é o arroba lá no Instagram? No @psi.carinabrasil, né? Com esse sobrenome vocês provavelmente não vão esquecer. Sem Tá, e dúvidas. você, Mi, como é que encontra você lá no Instagram para você dar uma tapinha mais suave do que o que a professora Tânia deu em você ali, se vier alguém falar sobre maturidade? Então, o meu arroba é arroba Milena com Y, Matias, com dois Is no Tias ali no final, ok? Você me encontra. Milena com Y, Matias com dois Is, ok? Então acho que é isso, né? Muito obrigada pelo podcast de hoje. Eu aprendi muito com você hoje, Karina. E quer falar? Eu te interrompi? Oi?
Não, imagina. Pensei em falar, falei, não, acho que ela vai, saber ouvir, gente, aí, pondo em prática o que a gente ensina no nosso podcast. Sim. Mas é isso, gente, também aprendi muito com a Mia, eu falo que esse podcast é muito bom, porque a gente troca muita informação, e vocês também comentem, né, tragam alguma coisa ali, vai que vocês dão uma ideia de um próximo podcast, né, alguma coisa que vocês querem que a gente fale. E é isso, gente, em resumo, haja terapia para a gente desenvolver a nossa maturidade emocional, né, Mi? Haja terapia.